Tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de se ver livres da violência. Naquela região onde a milícia paga, não tem violência. Frase de Jair Bolsonaro. Me lembro perfeitamente do dia 15 de março, por volta das 8h30 da manhã, 15 de março de 2018, por volta das 8h30 da manhã, trabalhava na primeira delegacia de homicídios e proteção à pessoa aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e imediatamente começaram a chegar imagens de uma suposta vereadora no colo de um suposto traficante. A suposta vereadora seria Marielle Franco e o suposto traficante seria Marcinho VP. E o argumento era que aquela vereadora teria sido morta porque teria entrado em desavença com os financiadores da sua campanha do Comando Vermelho. Isso era por volta das 8h30, talvez um pouco antes, do dia seguinte que Marielle foi assassinada. O que significa isso? Que já existia uma rede que propagava fake news e que estava já tentando levar a investigação para outro nível. Hoje a gente entende os motivos disso. E essa frase do Bolsonaro não é só uma frase de apoio à milícia. Basicamente, Bolsonaro tem vinculações profundas com a milícia. E vou explicar aqui. O próprio Rivaldo, chefe de polícia, foi colocado um dia antes por Braga Neto. Braga Neto que será preso pelos golpes, tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e Braga Neto que foi o candidato a vice-presidente com o Bolsonaro. Braga Neto, um dia antes do homicídio da Marielle, coloca Rivaldo como chefe de polícia. Depois, é muito interessante porque quem fala isso é o ex-governador Witzel. Não sei se vocês todos tiveram acesso a essa entrevista, mas o Witzel diz o seguinte, que quando ele vence a eleição em 2018, ele vai fazer uma conversa com os delegados do caso, inclusive com o nosso amigo Rivaldo. E o que acontece? Na conversa, os delegados dizem que já sabem quem são os autores do homicídio da Marielle. Não sabem os mandantes, mas sabem os autores, que era Rony Lessa e Elcio Queiroz. Mas eles decidiram não fazer a prisão antecipada, supostamente para continuar investigando. Mas o próprio Witzel tem a reflexão e faz a afirmação de que não prenderam porque isso prejudicaria o Bolsonaro. Por quê? Porque Rony Lessa, o assassino de Marielle, era vizinho de porta do Bolsonaro, no mesmo condomínio, e inclusive tinha sido sogro, supostamente, sogro do Jair Renan Bolsonaro. Aliás, o Elcio Queiroz, o motorista, foi até o mesmo condomínio do Bolsonaro, entrou para buscar o Rony Lessa, e daí saíram daquele momento para o homicídio da Marielle. E aí todo mundo se esquece do porteiro que disse que quem autorizou a entrada foi o seu Jair Bolsonaro. Então essa cadeia de eventos, e daí podem me dizer que é uma simples coincidência o Rony Lessa morar no mesmo condomínio do Bolsonaro, ter sido sogro do filho do Bolsonaro, mas ainda assim Rony Lessa já era um miliciano muito conhecido, que inclusive já tinha perdido uma perna no atentado, enquanto ele era segurança de um outro bicheiro, um outro miliciano, e quem ajudou o Rony Lessa foi quem? Bolsonaro. Bolsonaro ajudou a ele ter uma prótese de forma acelerada. Veja só as relações íntimas de Bolsonaro com os milicianos. Mas não para por aí. Nós temos então, nesse contexto, dois assassinos. Esses dois assassinos faziam parte do escritório do crime. Quem fazia parte do escritório do crime? Adriano da Nóbrega. Quem era Adriano da Nóbrega? Miliciano homenageado no Congresso Nacional por Jair Bolsonaro e também homenageado na Assembleia Legislativa por Flávio Bolsonaro. Acha um pouco isso? Quando Adriano da Nóbrega trocou tiros com os policiais do BOPE na Bahia, Bolsonaro disse que Adriano da Nóbrega era um herói. Adriano da Nóbrega, Elcio Queiroz, e está faltando alguém, né, além do Rony Lessa, Fabrício Queiroz, que também era membro, fazia as relações com o escritório do crime. Não por acaso, Bolsonaro venceu em 90% das regiões dominadas pela milícia. Nesse sentido,
Nós temos ainda alguns outros personagens que, pasmem, têm relação também com o Bolsonaro, que é o Domingos Brazão e também o Chiquinho Brazão. Aí a extrema-direita tenta pegar 2014 uma foto do Chiquinho Brazão fazendo campanha com a Dilma Rousseff. Só que o detalhe é que ele estava do lado de quem? Nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha, aquele que meses depois seria o autor do golpe contra a Dilma. Ali todos eram do MDB e faziam campanha para o Temer, na verdade, que era o vice da Dilma. Tanto que o Chiquinho Brazão votou pelo impeachment da Dilma. Então aí cai mais uma narrativa. Mas em 2022, quem estava em cima do caminhão de som fazendo campanha em zona de milícia era Chiquinho Brazão ao lado de Flávio Bolsonaro. Aliás, Domingos Brazão, quando foi escolhido como conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, teve voto do Flávio Bolsonaro. E só tiveram 2 votos contrários à CPI das milícias proposta pelo Freixo em 2006, 2008. Que foi justamente Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. Veja só esse acúmulo de coincidências envolvendo a família Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro. 90% das regiões dominadas pela milícia são regiões onde o Bolsonaro ganhou em todas as áreas. Dessa forma, eu trago uma triste reflexão sobre o nosso Brasil. Pensarmos que um ex-presidente da República, que diz falar em nome das polícias, que diz que defende a segurança pública, nós pensarmos que tínhamos esse indivíduo como presidente da República, com toda essa sua rede de relacionamentos que atrapalharam a investigação da Marielle, do assassinato da Marielle, que agiram de forma criminosa dentro do Estado brasileiro. Isso é algo que deveria chocar a todos e todas. Isso deveria ser algo que deveria banir a presença do Bolsonaro em qualquer debate sobre segurança pública, porque ele tem relações íntimas, profundas, com milicianos que se utilizam da polícia para cometerem os piores crimes. Isso não pode passar impune. E aqui não estou fazendo nenhum sensacionalismo. Absolutamente todas as informações que eu trouxe são informações checáveis, são públicas e são extremamente preocupantes, principalmente porque se nós refletirmos mais uma vez que ao mesmo tempo em que Marielle Franco tinha sido assassinada, as fake news já circulavam tentando embolar a investigação, tentando prejudicar a investigação, e que agora um ex-governador do Rio de Janeiro, bolsonarista, vem a público e diz que alguns meses depois do homicídio da Marielle e antes mesmo da eleição, já se sabia quem eram os autores e mesmo assim não foram presos para favorecer o Bolsonaro na sua eleição de 2018. Isso é de uma gravidade jamais vista na história do nosso país. E é muito triste que tenhamos ter passado por isso, e é muito triste, inclusive, que agora se tenha informações que o Silas Malafaia, uma das igrejas do Silas Malafaia, outro apoiador do Bolsonaro, tenha sido usado para pagar milicianos homicidas e que fazem articulações com as milícias do Rio de Janeiro, e muitos recursos passaram por essa igreja do Silas Malafaia. Então, temos aí uma rede criminosa, uma organização criminosa que está intrinsecamente ligada à polícia, à justiça, ao Ministério Público, à política, à economia de um Estado, e que coloca mais de 4 milhões de cariocas sobre um regime de violência, medo, e é exatamente o contrário da propaganda que o Bolsonaro faz desses grupos criminosos. Muito obrigado.